vai a saúde? Você tem procurado um médico com frequência? Hoje o nosso programa vai ter a participação de vários médicos, onde vai te mostrar como cuidar da sua saúde. Meus cumprimentos aos telespectadores do programa Fátima Melo. Nós estamos hoje num hospital que é o maior hospital de urgência e emergência do estado. Que tipo de paciente nós recebemos aqui? Geralmente vem para cá o produto da violência urbana, ou seja, o acidente de trânsito, que envolve normalmente moto, veículo automotor de um modo geral. Vem para cá o produto da violência urbana também no que tange a questão dos pacientes que são vítimas de tiro, facada, enfim, ferimentos por arma branca de um modo geral. Então, são os pacientes que nós recebemos aqui em grande quantidade. Além deles, os grandes queimados e os pacientes com trombose e derrame cerebral, para utilizar aqui um linguajar mais popular. O que na realidade deveria ser feito e já vem sendo feito de algum modo é um esclarecimento à população no sentido de tomar medidas que sejam preventivas, que venham a prevenir essas situações. Acho que ao longo do tempo muita coisa já tem sido feita. No que tange, por exemplo, aos acidentes de moto. Eles têm acontecido ainda com muita frequência, mas o uso do capacete é de importância fundamental, porque evita e muito trauma crânioencefálico. No caso, por exemplo, das pessoas que utilizam um veículo automotor, um carro de passeio, o uso do cinto de segurança de um modo geral assume também importância incomensurável, vez que, diante de um acidente, até de maiores proporções, vidas e vidas são poupadas. Quando nós falamos, por exemplo, de pacientes que são vítimas de agressões, ferimento de arma branca ou até por arma de fogo, isso aí é o produto hoje da insegurança. Eu acho que na medida em que as autoridades estatais, municipais, de um modo geral, passarem a atuar preventivamente, eu quero crer que a violência urbana possa diminuir, embora seja mais difícil. As demais patologias às quais eu me referi e que vêm para o hospital, normalmente são os queimados, alguns por tentativa de autoextermínio, outros por falta de cuidado nos afazeres em casa, às vezes acabam explodindo um bujão de gás, ou outro tipo de acidente nesta área que causa queimaduras, e este é o hospital que é referência para o atendimento. Quando nós falamos, por exemplo, do acidente vascular isquêmico, a trombose, ou o acidente vascular cerebral, que é o derrame, existem algumas medidas que dizem respeito à medicina preventiva e que evitam que esses pacientes evoluam para uma patologia que normalmente tem uma permanência prolongada no hospital e que acaba precisando de UTI. Normalmente existem fatores de risco, por exemplo, tratar a hipertensão, que hoje é um dos principais fatores de risco, é motivo para que esse paciente não evolua com tanta celeridade para um acidente vascular cerebral ou para o derrame ou a trombose. Então, hoje, muitas vezes o que vem para cá é o produto de uma rede básica ainda ineficiente que não funciona a contento. Então, em resumo, esta é a situação dos hospitais que trabalham com urgência e emergência, especialmente aqui o nosso hospital, que é o maior hospital do estado, na área de atendimento ao polo traumatizado, ao grande queimado e aos pacientes com complicações neurológicas. O nosso programa hoje falando sobre a saúde, com profissionais que entendem. Sou Giordano Bruno, médico especialista em saúde da família, mestre em ensino em saúde, tá? Ocupo hoje a posição de diretor do Hospital Municipal de Natal, né, de diretor técnico, e hoje nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre essas viroses, né, que tem acometido tantas pessoas, tanta gente tem adoecido, né, e a gente veio hoje aqui para falar um pouquinho sobre isso.
Primeiro, sobre as viroses, as arboviroses, né, que são as viroses transmitidas pelo mosquito, né, que transmite inclusive a dengue, que é o Aedes, muito conhecido já de todo mundo. Nesse período de chuva, né, realmente aumentam bastante a incidência dessas arboviroses. A prefeitura tem feito a sua parte, né, com a prevenção, com os agentes de endemias, entrando nas casas para poder evitar a proliferação do mosquito. Então vamos combater o mosquito, né, que é o transmissor dessas arboviroses, da dengue, da zika, da chikungunya. Né, a gente já tem vários casos confirmados de dengue e chikungunya, principalmente chikungunya. Então, não deixar a água parada, né? Então tá sempre tirando a água de onde tiver, usar repelente. A dengue é uma doença que inclusive pode agravar, inclusive levando alguns pacientes a óbito, tá? Então muito cuidado, tá, com os sinais de gravidade da doença, que é dor abdominal intensa, se tiver algum sangramento, na hora que estiver escovando os dentes, na hora de urinar tem que prestar atenção, na hora que estiver indo ao banheiro defecando, tem que olhar também se tem algum raiozinho de sangue estando com a doença. A doença ela vem geralmente com febre alta, né, dor no corpo, né, poliartralgia, dor nas articulações. Então esses são os sintomas principais da dengue. No caso de chikungunya, a dor é muito forte, as dores articulares. As dores são simétricas, geralmente nas extremidades, nas mãos, nos pés. Então essa dor muito forte é marcante da chikungunya. E um cuidado especial deve ser dado às pessoas que são classificadas como grupos de risco. Idosos, crianças, pacientes diabéticos, portadores de hipertensão, de insuficiência cardíaca, asmáticos. Então esses pacientes têm que ter um cuidado redobrado, porque a chance de agravar é maior. Tá? Então vamos ficar ligados, ficar atentos. Tá? Então, em caso de estar doente e fazer parte de um desses grupos de risco, procure a unidade de atendimento de urgência, né, ou a unidade básica de saúde, que procure o médico o mais breve possível para que ele possa lhe passar as orientações de como combater a doença, de como você enfrentar essa doença de uma maneira mais tranquila. Tá? Além disso, a gente também está no período de vacinação contra o vírus da influenza, né, que é a gripe, que também é uma doença que também acomete esse período sazonal, né, de chuvas. E contra o influenza existe a vacina, né, que o Ministério da Saúde dá. Estamos em período de vacinação, né, a vacinação começou agora dia 12 de abril, se estende até dia 19 de abril, né, para gestantes, puérperas e crianças entre 6 meses e 6 anos de idade, né, e a partir do dia da segunda-feira, do dia 22, iremos iniciar a vacinação dos chamados grupos de risco, né, que são os grupos prioritários, que são os profissionais de saúde, professores, né, pessoas com doenças crônicas, hipertensos, diabéticos, portadores de asma, né, qualquer doença crônica que tiver deve ser vacinado contra o vírus influenza, que são essas pessoas que se beneficiam mais da vacina do influenza, porque em adoecendo elas têm uma maior chance de agravar, de ter uma gripe mais forte. Tá? Então, a gripe, como todos conhecem, tem todos aqueles sintomas, tem muita gente com sintomas gripais, né, com febre alta, dor de cabeça, prostração, fraqueza, né, então aquela indisposição, muita dor no corpo, né, muitas vezes associados a sintomas de resfriado, né, com coriza, com dor na garganta, né, tosse. Então esses sintomas são sintomas típicos de gripe. Tá? E para grupos que são considerados grupos de risco, existe também tratamento. Tá? Então existe o tratamento que deve ser iniciado o mais breve possível para que evite que o paciente acabe agravando. Nesse período também o que a gente não pode esquecer são as diarreias agudas, né? Que também na grande maioria dos casos são causadas por vírus, também muito incidente nesse período, né? Então tem muita gente procurando os atendimentos por conta de diarreias. Né? E o mais importante nos casos de diarreia é a hidratação. Tá? Então, o paciente que tiver com diarreia tem que hidratar, né, vigorosamente, tomar bastante líquido, né? E para evitar de pegar essa virose que causa diarreia, lavar sempre as mãos, né? Cuidar sempre dos alimentos direitinho, né? E fazendo a higienização dos alimentos para que evite-se de adoecer. Em adoecendo, né, tendo diarreia, o principal cuidado é hidratar-se, mas em qualquer sinal se estiver com moleza, né, com criancinha que não estiver brincando, né, e estiver com muita diarreia, tem que ser levado ao atendimento médico, tá? Porque aí pode ser que necessite já de uma hidratação mais vigorosa, uma hidratação na veia, né? Então isso é bem importante, tá certo? A gente ficar atento com esses sinais das diarreias agudas para evitar que o paciente
acabe evoluindo para um estado de desidratação grave. Então procure o médico, tá? Cuidem-se, tá? Hidratem-se, e a gente está aqui à disposição, tanto no Hospital Municipal como nas nossas unidades de saúde, para poder fazer o melhor atendimento a toda a nossa população. Vários profissionais hoje no nosso programa mostram como você deve se cuidar. Olá, eu sou o Dr. Daniel da Clínica Espaço Bolsinhas e hoje vamos falar um pouquinho sobre o câncer de pele, que é um problema muito comum no Brasil devido ao excesso de insolação que nós temos. Nosso país fica perto dos trópicos, então a quantidade de raios UVA, UVB que incidem sobre nossa terra é muito grande. Isso combinado com o fato da gente não usar tanta proteção solar ou não usar de forma adequada, acaba levando ao aparecimento de muitos tipos de câncer de pele, então é muito comum aqui no Brasil. Bom, os cânceres de pele ocorrem principalmente por causa desse excesso de insolação. Alguns ocorrem mais precocemente e outros ocorrem mais tardiamente, ou seja, você toma sol a vida inteira e acaba tendo um câncer no final da vida. Ou você pode tomar muito sol de uma vez e ter um tipo de câncer de pele específico. O câncer de pele mais comum é o carcinoma basocelular. Para nossa sorte, é o menos agressivo deles. O carcinoma basocelular é um tipo de câncer de crescimento muito lento e normalmente ele não dá metástase. Ele pode parecer com um nódulo, com um sinal, às vezes ele pode ser um pouquinho escuro, às vezes pode ser um pouco claro. E em alguns casos ele pode fazer feridinha. E ele demora muito para crescer, às vezes demora anos para crescer. Então, às vezes você tem um sinal que depois de 2 ou 3 anos começa a fazer uma feridinha que não cicatriza. Isso pode ser um tipo de câncer de pele. O tratamento normalmente desse tipo de câncer é a retirada dele. Normalmente se faz por pequena cirurgia. Você tem que cortar fora aquele tecido, retirar ele e dar uns pontinhos para fechar. Geralmente esse tipo de câncer de pele ele ocorre mais em pessoas de idade, porque você toma sol a vida inteira e o efeito cumulativo desse sol vai alterando o DNA da pele e depois de um tempo forma o câncer de pele. Então ele é muito mais comum em pessoas de mais idade. Às vezes, dependendo da região onde ele está crescendo, a cirurgia pode se transformar numa cirurgia um pouco mais complexa, precisando de rotação de retalho e até enxerto de pele. Normalmente isso acontece em locais de difícil acesso, por exemplo, asa do nariz, muito perto do olho, pegando a pálpebra. Às vezes na orelha, a gente tem que tirar uma parte da orelha para poder fazer a cura desse câncer. Então, dependendo da região que ele apareceu, ele pode ser um pouco mais perigoso por causa da cirurgia que vai ter que retirar muito tecido. Então, o ideal é que se você tem um sinalzinho pequeno, diferente do normal, ou que você acha que ele é novo, apareceu há pouco tempo, peça para um dermatologista dar uma checada para ver o que tipo de câncer de pele ou se é um sinal apenas. O segundo tipo mais comum é o carcinoma espinocelular. Ele é um tumor um pouco mais agressivo, ele não demora anos para crescer, ele pode crescer em apenas alguns meses. Ele é um tipo de câncer de pele também normalmente pelo efeito cumulativo do sol, mas ele pode ocorrer também por excesso de calor no local. Por exemplo, pessoas que fumam e o cigarro está sempre esquentando o lábio, pode aparecer um câncer de pele no lábio, também por causa do cigarro. Mas em geral é muito mais comum por causa do sol. E ele normalmente cresce um pouco mais rápido e faz ferida. E às vezes esse crescimento forma aqueles tumores maiores, grandes mesmo. E é bem feio. E ele é um pouco mais raro, mas ele pode causar metástase. Então ele pode espalhar pelo organismo. Então ele tem que ser tratado mais precocemente. Se você tem um sinal que está crescendo muito rápido, você tem que procurar um médico também. Já o tipo mais difícil de acontecer, mas é o mais grave, é o melanoma. Melanoma é o terrível, é o tipo de câncer mais agressivo que existe. Ele é o câncer de pele que normalmente ele é mais escurinho ou preto, mas às vezes ele pode ser sem cor também. É mais raro, mas pode acontecer. Ele é um tipo de câncer de pele que ocorre mais por excesso de sol agudo, ou seja, você pega muito sol sempre. Então esse câncer de pele não acontece só em idosos, pode acontecer em pessoas mais jovens também. Normalmente ele pode ser de um sinal antigo que você já tinha ou aparecer sozinho. Geralmente, como eu falei, ele é mais escuro e o problema dele é a agressividade. Ele cresce muito rápido e não precisa crescer tanto para já fazer metástase. Ou seja, precocemente ele pode fazer metástase. Ele não precisa estar tão grande para lançar metástase para o organismo e com isso invadir qualquer local do organismo e ser muito agressivo, levando à morte. Então, normalmente, um sinal diferente, um sinal muito escuro ou assimétrico, ou que está crescendo, já é um pouquinho grande, ou que está mudando de cor, já é um sinal que isso pode ser um melanoma.
O melanoma, como eu falei, é um câncer mais agressivo que existe, então o tratamento não é só a cirurgia. A cirurgia, às vezes é necessário também quimioterapia ou radioterapia, de acordo com o caso. Ele é sempre muito grave. Então esse é o principal câncer de pele que você tem que ficar de olho, porque se deixar ele crescer, ele pode fazer uma metástase muito precocemente e em alguns casos o paciente não consegue se tratar adequadamente e leva à morte. Então esses são os cânceres de pele. E qual a forma de prevenir o câncer de pele? Essa é a parte principal dessa entrevista, que é a proteção solar. E primeiro de tudo, evitar sol nos períodos que o sol está mais forte, entre as 9 da manhã e 3 da tarde. Usar uma proteção adequada, tanto roupas que protejam do sol, chapéus, óculos escuros com lentes adequadas, como o protetor solar. O ideal é, dependendo do seu tipo de pele, da sua cor de pele também, você usar um fator mais alto. Por exemplo, pessoas mais claras têm menos proteção da melanina na pele, precisam de fatores de proteção mais altos, geralmente em torno de 50, 60 até. Pessoas com a pele mais morena podem usar eles têm mais melanina na pele. Melanina é uma defesa natural, dá a cor da pele e também dá a proteção. Então pode usar um fator um pouco mais baixo, 35, 40. Alimentos que possuem antioxidantes naturais também podem ajudar a proteger um pouco a pele. Geralmente frutas vermelhas têm substâncias, leucopenos, que ajudam a proteção também da pele. Mas existem atualmente os protetores orais. Protetor oral, o que é isso? Ele substitui o protetor solar? Não, ele amplifica o efeito da proteção solar. Se você usa um protetor solar e toma o protetor oral, você vai ter uma amplificação do efeito da proteção na sua pele. E com isso você vai se proteger melhor. Ah, doutor, não quero tomar. Quando é que eu usaria mais? Bom, especialmente no verão, quando as pessoas se expõem mais ao sol. Precisa de uma proteção um pouco maior. Mas se você quiser tomar, sempre vai ajudar também. Então, lembrando que para o câncer de pele, o ideal é evitar o câncer com o uso de proteção solar. E se você tiver algum sinal, alguma mancha, alguma coisa na sua pele que seja estranha, diferente do normal, procurar um especialista para fazer um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. O nosso programa hoje falando sobre a saúde, com profissionais que entendem. Olá, me chamo Rodrigo Cabral, sou médico, ortopedista e traumatologista, com atuação aqui na cidade de Natal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as lesões ortopédicas articulares que advêm das atividades físicas extenuantes que estão na moda hoje, como o crossfit, como o treino funcional. A atividade física, o esporte, é algo extremamente importante para a saúde como sistêmica, de uma forma geral para o nosso organismo, assim como para a parte muscular e ortopédica. Então é recomendado a todas as pessoas que façam esporte, pratiquem esporte de forma regular, façam atividade física. Entretanto, o uso intenso dessa atividade física pode provocar uma série de lesões do ponto de vista ortopédico. Então, treinos intensos, repetitivos e sem as pausas necessárias entre as séries executadas podem levar a lesões de menisco nos joelhos, lesões ligamentares diversas, tendinites, bursites, lesões musculares como a distensão muscular. Então, recomenda-se a essas pessoas que queiram fazer esses esportes mais intensos, que escalonem o começo dessa atividade. Então, não começar já da forma mais intensa possível. Então, aconselho a você que quer praticar esse tipo de atividade física, que procure um médico ortopedista ou um médico do esporte para que ele oriente e descubra junto a você o limite do seu organismo, para que você pratique o esporte, tenha saúde, mas não provoque lesões nas suas articulações. E para você que já está na terceira idade, que acha que a atividade física não é mais para você, na verdade é sim. Você deve procurar fazer um esporte, deve procurar fazer uma academia. Existem hoje academias voltadas para o público da terceira idade e é extremamente importante que se faça. Isso fortalece os ossos, fortalece a musculatura, fortalece as articulações, diminui o risco de fraturas e ele consegue lhe dar uma qualidade de vida melhor. E outro assunto que a gente aborda também, extremamente importante,
é que atualmente é um problema de saúde pública os acidentes de trânsito. Acidentes envolvendo carros, acidentes envolvendo motos, atropelamentos. Hoje nós temos uma quantidade enorme de pacientes sendo atendidos nos hospitais públicos, internados, sequelados, com gastos milionários para o poder público, vítima desses acidentes de trânsito. Então, para você, principalmente que anda de moto ou de bicicleta, fique atento ao trânsito. Não costure entre os carros, use as proteções, principalmente nos membros inferiores, onde nós não vemos os motociclistas utilizando as botas, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras. E a falta desses equipamentos de segurança levam os pacientes a ter lesões cada vez mais graves, como amputações de dedos, amputações de pé, fraturas expostas de perna, o que causa um transtorno para o paciente, para a família e para a sociedade muito grande, pois esses pacientes normalmente são pessoas jovens, em idades produtivas, que estariam produzindo para a sua família, para o bem próprio e para até a sociedade. Então, o nosso conselho é sempre com segurança no trânsito e usando os equipamentos de segurança, capacete com viseira abaixada, amarrado ao pescoço, luvas, cotoveleiras, ajoelheiras, tornozeleiras e botas. Se possível ainda, jaquetas de proteção e calças compridas, grossas, também ajudam bastante a proteger vocês. Caso, mesmo protegido, você tenha sido vítima do acidente, a orientação para a população em geral é não mover o acidentado. Um paciente que estiver no chão deve ser ligado para o SAMU, no número 192, para ser relatada a ocorrência. O paciente ele não deve tentar se levantar, não deve tentar andar, não deve mover o pescoço, mover a coluna, porque existem lesões ocultas que às vezes ao olho nu de um leigo não se percebem. Então só uma equipe habilitada para chegar ao local, remover o paciente com segurança e levar até o transporte à unidade hospitalar, onde ele vai ser atendido. Lembrando que prevenir é sempre o melhor remédio para qualquer situação. Já notou que o nosso programa hoje está diferente? Vamos escutar mais um médico. Olá a todos. Meu nome é Boris Mejia, sou cardiologista, clínico e intervencionista. Hoje eu vou lhes falar sobre as doenças cardiovasculares, um tema muito importante no nosso tempo, nesta época, devido que no mundo inteiro é a segunda causa de mortalidade e morbidade entre os habitantes, principalmente do mundo ocidental, onde nos encontramos. Existem várias perguntas, tanto no consultório, no dia a dia, se é a dieta que nos leva a causar os famosos infartos ou a hipertensão. Para começar, são vários fatores de riscos, e entre os quais atualmente se considera principalmente hipertensão, dislipidemia, ou seja, colesterol alto, e também existem outros secundários como o tabagismo, sedentarismo, mas principalmente no mundo atual, como disse o velho ditado, o que mata é o estresse. Uma das coisas que se enfatiza atualmente é o estilo de vida. O estilo de vida significa que você tem que estar em um estado de tranquilidade ou saber lidar com os problemas. Até nos jovens, atualmente, nos diversos pronto-socorros, se vê um aumento da assiduidade de jovens, tanto pela competitividade, pela estética, muitos fármacos que ajudam a aumentar a massa muscular, o rendimento nas academias, que isso aí leva também, em pouco tempo, em curto tempo, a uma hipertensão e principalmente em curto tempo a
arritmias cardíacas. Os pacientes jovens que sofrem infarto geralmente são obesos, alguns usuários de drogas, como cocaína principalmente, e o grupo da média e terceira idade geralmente são afetados tanto por hipertensão ou insuficiência coronária aguda. Mas no que me compete na parte cardíaca, eu diria que existem principalmente fatores importantes que dependem de nós para controlar. Principalmente manter o peso ideal. Não necessariamente fazer muito exercícios exaustivos, tomar energéticos para manter um condicionamento físico excelente de atleta. Isso aí não é bem quisto, bem visto, porque acontece muito escutar: ah, doutor, comecei a fazer academia, comecei a correr, mas estou com uma dor na coluna, estou com os joelhos estourando, os tornozelos não aguento e realmente dei uma parada há 2 meses que não faço um exercício. E aí justamente vem que continua comendo, se alimentando erradamente e começa um novo sedentarismo. Então, o recomendável é, se está com sobrepeso, primeiro diminuir tantos ou quantos quilogramos e depois começar a atividade física. O principal fator que causa infarto ou outro tipo de doenças cardíacas é a hipertensão. Ela é controlada, não é curável. Não podemos esquecer de um fator de risco importantíssimo que é a diabetes mellitus. Também um fator muito deletério para a nossa saúde. As causas de diabetes em muitos pacientes é a má alimentação e principalmente o sobrepeso, o que realmente diminui a diabetes ou controla a diabetes é o controle do peso. Isso aí obtemos com dieta e exercícios físicos frequentes. E que fazer quando um familiar, um amigo, um colega de trabalho tem realmente uma suspeita de algum problema cardíaco? Primeiramente, eu gostaria mais ou menos instruí-los em que momentos temos que ter a alerta de que pode ser um infarto. Vamos começar primeiro as causas frequentes dessas dores no peito que chegam ao pronto-socorro. Eu me deparo muito com jovens ou pessoas de média idade que chegam com um desconforto torácico, né? Do lado esquerdo e como pontadinhas ou como que não conseguem arrotar. Realmente não é um sinal de alerta, tá? Mas se você associa um paciente diabético, hipertenso com um AVC prévio, você tem que realmente estimar que pode ser um problema cardíaco. Mas se é um paciente jovem que não é hipertenso, não é diabético, colesterol alto, não tem sobrepeso, então esse tipo de pontadas, desconfortos, quando respira dói o lado esquerdo, então não é para considerar. E também uma coisa importante que estava esquecendo, o fator genético. Existe certa propensão de pacientes que, por exemplo, o pai com uma idade média teve um infarto ou um AVC, também temos que vigiar muito esse paciente. E para isso, também se pergunta se já fez um check-up ou faz check-up frequentemente, controla bem o colesterol, se tem o colesterol alto, quantas vezes por semana e por quanto tempo e que tipo de exercício faz, entendeu? Porque muita gente diz, não, estou fazendo academia. A pergunta direta, você está fazendo esteira ou está fazendo musculação? Não, estou só
puxando ferro, carregando peso. Se um paciente só carrega pesos, entendeu? Não é recomendável. Tem que ser a parte anaeróbia e aeróbia. Por quê? Porque o coração, quando está correndo na esteira, certo? Ele vai acostumando o coração a certo estresse e ele vai como treinando o coração e as artérias coronárias. Mas num exercício só de carregar peso, o coração ele praticamente sofre uma tensão. Ele não se exercita, é só uma carga, é uma resistência que se coloca ao coração e que realmente ele faz crescer o músculo. Os bíceps crescem, os tríceps, e o coração também cresce, fica grosso, entendeu? Então, e um coração grosso, de uma espessura maior, não é nada bom. Para finalizar esta matéria, é importante saber a partir de quando, quem e onde e como fazer a prevenção. Mulheres, principalmente as pós-menopáusicas. Em mulheres, as doenças cardiovasculares aparecem geralmente após menopausa, certo? Não que nas outras pré-menopáusicas ou não vai aparecer, não, mas principalmente nessa fase pós-menopáusica, toda mulher acredito que tem que fazer um check-up cardiológico, certo? Se a paciente ainda é pós-menopáusica, hipertensa, diabética, aí não tem que dizer. Tem que fazer um check-up rigoroso, não como uma paciente que é somente pós-menopáusica, entendeu? Outra forma também é em pacientes idosos, certo? Controlar muito bem a hipertensão, certo? Fazer os exercícios adequados. Qual é o melhor horário para fazer exercícios? Eu sempre recomendo aos pacientes que já tiveram algum evento cardiovascular, vamos chamar infarto, não fazer exercícios de manhã, se não fazê-los no final da tarde, tá? Isso está comprovado. Paciente que nunca teve um evento cardiovascular não tem problema, pode fazer em um horário que tiver disponível. Muitas vezes também, uma coisa importante é que morre algum paciente por infarto e estão mandando os netos para fazer um check-up, não é necessário, certo? Jovens, adolescentes, se não tiver fator de risco, mães, não se preocupem, viu? Não tem problema, só se ele é diabético, obeso, aí é outra história. Realmente é consensual agora falar sobre estilo de vida. E o que está realmente deixando a população doente da parte cardiovascular é o estresse. É a tensão, o consumismo, certo? Então, cuidar muito disso. Eu sou Dr. Anísio Virgulino da Silva, cirurgião vascular de formação e fui professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte durante 34 anos na disciplina de cirurgia vascular. Então, hoje eu me detenho mais nas varizes. A gente dá um pouco de definição, o que é e o que é que provoca essas varizes e como evitá-las e tratá-las. Varizes é uma doença hereditária em que as veias se dilatam e tornam-se tortuosas, causando peso, cansaço e dor nos membros inferiores, que chamam de fadiga, desassossego. Elas melhoram com repouso, você sentar e elevar as pernas ou deitar e elevá-las. As varizes são mais frequentes nas mulheres por diversos motivos, entre eles gestação, uso de anticoncepcional e multiparidade. Quanto mais filhos, mais propensão a aparecer varizes. As varizes são factíveis de serem tratadas clinicamente ou cirurgicamente. O que o pessoal chama de varizes, na realidade, são aqueles vasinhos vermelhos que são telangiectasias. Aqueles vasos, o tratamento é
aplicação de uma substância esclerosante no seu interior, chamada escleroterapia. Hoje, o tratamento pode ser feito com espuma, laser e os chamados esclerosantes químicos. Se usa também glicose hipertônica, 75%. As varizes grandes são tratadas cirurgicamente. Quando a pessoa chega no seu consultório, você vai fazer uma anamnese, identificar e perguntar o que é que sente, como que aconteceu, e depois você faz os antecedentes pessoais fisiológicos, quando foi que menstruou, quantos filhos teve, uso de anticoncepcional, menopausa, e depois você vai passar para os antecedentes pessoais patológicos, que são as doenças que a pessoa já teve e as cirurgias que já foi submetido, e depois os antecedentes hereditários familiares patológicos. Depois dessa parte a gente faz o exame físico. O exame físico consiste em colocar o paciente em pé, com as pernas desnudas, e aí vai examinar tocando nas varizes e observando coloração de pele, que as varizes de longa duração tendem a escurecer a pele do joelho para baixo. Terminado esse exame, você faz a parte normal do exame clínico, que é medir pressão, ver todos os pulsos do paciente e depois detecta se as varizes são de indicação cirúrgica, são mais grossas, e se são apenas para tratamento de escleroterapia. As varizes têm o seu início insidioso, lento, devagar e às vezes progressivo. Muitas vezes a pessoa tem uma gestação e a perna enche de varizes durante essa gestação. Então a pessoa deve procurar o médico quando sentir peso, cansaço nas pernas e quando tem o seu trabalho que seja com ortostatismo prolongado, ou seja, pessoas que trabalham em comércio, ficam muito tempo em pé, cabeleireiro, médico, cirurgião, militares que passam muito tempo em pé, então eles sentem esse peso nas pernas. Às vezes só aparece o sintoma de cansaço e peso e um edema no final do dia. As mulheres têm mais preocupação na parte estética. Então elas, quando aparece um vaso nas pernas, elas já vêm. Algumas outras não ligam, têm filhos e quando elas estão muito grossas já, bem dilatadas, que começa a incomodar e as pessoas começam a reclamar, é que elas procuram. As varizes, você pode preveni-las usando meia elástica, que é o nosso calo, porque uma pessoa querer usar no clima que nós temos meia elástica é difícil, mas o resultado é tão bom que tem pessoas que falam que tornou-se sua segunda pele e usam a meia elástica diariamente. E essas meias vão variar, a sua indicação é feita sempre pelo médico angiologista ou cirurgião vascular, porque elas dependem da compressão que vai ser usada, o diâmetro e o quadro clínico de cada paciente. As varizes se iniciam normalmente nas mulheres depois da puberdade, da primeira menstruação. 11 não se tem histórias, a não ser que sejam doenças congênitas. A nossa população tem uma mania muito grande de automedicação. Então, assim, eu vou usar porque a minha vizinha usou e deu certo. Cada caso é um caso. Ou hoje, muito frequentemente, as pessoas vão pelo Dr. Google, que é a internet, e que na internet a pessoa escreve o que quer e não tem nenhuma comprovação, nenhuma exigência e nenhuma fiscalização. Quero aproveitar e agradecer a todos os médicos que me ajudaram a fazer esse programa. Gente, com certeza esclareceu algumas dúvidas que vocês tinham, né? Obrigada pela sua audiência. Continue com Deus!